uma vez, obrigado por terem vindo. Boa tarde a todos, novamente, né? Então, assim, na última reunião que nós estivemos aqui, foi cogitado para mim estar falando sobre uso capião, né? Então, esse é um tema extremamente amplo, mas eu não subdividi ele. Eu falei, eu vou explanar ele de uma forma, tanto o judicial como o administrativo, mas trazendo, apesar, né, que aqui somos advogados, mas trazendo dos pontos básicos aos mais complexos. Porque eu acho que aqui tem gente que nunca entrou com ação de uso capião, ou está começando, ou ainda vai entrar, ou não atua com essa ação. Então, por isso que eu resolvi fazer uma coisa assim, realmente do básico ao complexo, né, do ponto. Então, eu achei que seria mais interessante. E procurei também trazer mais voltado para a vivência da advocacia, que eu acho que é o que mais importa aqui para todo mundo, né? Acredito eu. Então, por isso que eu vou fazer essa explanação assim, tá? Explorando, eu sei que tem coisas aqui que as pessoas sabem, mas é importante falar, né? Para a gente pegar aí o fio da meada da explanação. Então, o que eu acho? Como que eu quis trazer? Né? Primeiro eu vou falar dos pontos básicos, porque assim, o uso capião, apesar de ser um tema, não é um tema difícil, mas é um tema de algo de muita confusão e equívoco. Né? Na prática a gente vê como as pessoas confundem, né? E acabam errando, e a consequência disso é a improcedência numa ação. Né? Depois de 4 ou 5 anos uma ação tramitando, você dá uma notícia de improcedência para o cliente, é muito ruim, né? Desconfortável. Mas muitas vezes, quando você vai analisar, você vê que é coisa assim, muito básica, muito simples. Né? Então, é um instituto que ele leva muito ao operador do direito a fazer muitos equívocos. Né? Principalmente na triagem. Porque, assim, uso capião, você precisa ser conhecedor também dos documentos, saber interpretar uma matrícula. Então, eu vejo muito equívoco, né, na militância que eu tenho, eu vejo muito equívoco justamente nesses pontos. Né? Ou às vezes o advogado, o colega que já comentou comigo, deixa de pegar a ação achando que não dá, ou então pega e faz ela da maneira errada. Então, eu acho que por isso que é legal a gente começar do ponto bem básico, para a gente fazer uma explanação aí bem proveitosa. Então, assim, primeiro eu coloquei as previsões legais, né, as principais. Lei de registros públicos, que fala aí sobre o uso capião administrativo, Estatuto da Cidade, Código, Constituição, enfim. Só para ter ali. E os requisitos básicos. Por que eu sublinho ali posse? Porque assim, a gente tem que pensar que a gente, geralmente as pessoas que cometem esses equívocos não dão importância nisso, que é muito mais importante você analisar a posse para você entrar com a medida certa, do que você achar, tem posse, tudo bem. Não. Né? Você tem que ver qual a qualidade dessa posse e o tempo dessa posse para saber qual remédio você vai dar para o seu cliente. Então, por isso que eu destaquei ali. A posse é uma coisa muito importante dentro do uso capião, muito mesmo. O justo título é a boa-fé, né, com exceção, que eu vou explicar depois, com a exceção, porque nem todas as espécies precisam do justo título, né, e da boa-fé. E o animus domini, que é a vontade de ser dono, que eu também, na verdade, trago aqui uma observação. Né, que é a vontade inicial de ser dono. A pessoa entrou naquele imóvel com essa intenção. Né, porque eu já vi julgados que destacou e que levou em procedência da ação justamente nesse ponto. Bom, então, a minha explanação seria o seguinte: eu falar ali sobre as previsões, requisitos, espécies, né? Vou falar um pouquinho das espécies também, que é onde eu falo que é o alvo de muito equívoco, e sobre os documentos principais e os documentos viáveis, porque eu também acho que é uma questão que é bem comprometedora dentro do uso capião, né? A análise dos documentos e a importância de cada um. Inclusive, na verdade, os documentos são uma questão assim, que ele acelera ou ele deixa o processo ficar bem moroso. Então, o documento no uso capião é uma questão muito, muito importante para se atentar. Né? E após os documentos, eu vou falar um pouquinho também sobre o processo judicial e os procedimentos administrativos de uso capião. E qual que é a viabilidade de você eleger um ou eleger outro? Tá? Tudo, gente, dentro das minhas experiências.
né? Das experiências do meu escritório. Então, eu sei que às vezes vai ter coisa aqui que alguém vai discordar, mas isso é de acordo com a minha vivência, né? E dentro da realidade aí da advocacia mesmo, na prática. E depois também eu vou explorar algumas curiosidades, que eu até chamei de dicas. Eu chamei de dicas justamente para chamar a atenção que é pontos que às vezes é predominante para a escolha, né? Da via que você quer escolher para resolver o caso do seu cliente. Então eu chamei de dicas rápidas porque são detalhes que passam despercebidos, mas que também já foram determinantes para procedência ou não do uso capião. Bom, então eu falei dos requisitos básicos, né? E agora eu vou falar rapidinho sobre as espécies. Porque é aqui que a pessoa tem que pegar os documentos dos clientes, a documentação do cliente, analisar a documentação para saber qual caminho você vai seguir, né? Todo mundo sabe que o uso capião existem mais de 30 espécies, né? Mas dentro do direito imobiliário, né, do uso capião de bens imóveis, os usuais são esses 5. Então ali a gente tem o uso capião extraordinário, que eu costumo dizer que é o mais fácil de se lidar. Porque apesar de que ele é um uso capião que você exige muito mais tempo, mas é um uso capião que você não precisa de muita formalidade, do justo título, da boa fé. Então ali é um uso capião que é mais, alcançando o lapso de tempo, o restante é menos preocupante, vamos dizer assim. Então assim, o uso capião é extraordinário, todos eles, né? Posse mansa, pacífica e sem oposição. Depois eu quero falar um pouquinho dessa questão de oposição, que as pessoas também às vezes confundem um pouquinho. Ininterrupta por no mínimo 15 anos, né? E ele reduz a 10 se a pessoa provar que lá era moradia habitual. Porém, ele não precisa de ter justo título, e aí todo mundo fala que ele é o que admite a má-fé, né? Má-fé no sentido de, não má-fé cometendo um crime, violando um documento, não é isso, né? O exemplo que todo mundo dá é aquele exemplo da herança, né? Quando tem o bem do espólio, e um dos herdeiros vai ficando lá, né? Má-fé nesse sentido, tá? Então, por isso que todo mundo fala que o uso capião que existe, pode-se, né, desses tipos de má-fé. Então, por isso que eu falo que é um uso capião mais fácil. Então, não precisa de contrato, de instrumento, de cessão de nada, não precisa do justo título, não precisa incluir lá. E também não exige a má-fé. E o uso capião, ele pode ter, o imóvel, ele pode ter mais que 250 metros quadrados. Então, também é outra coisa que você não precisa se atentar ali, ficar preocupado ali com a planta, enfim. Com as medidas da planta, eu quero dizer. E o requerente também, muita gente confunde, no uso capião extraordinário é permitido a pessoa ter outro imóvel, né? Então, qual que é a questão? A pessoa às vezes pega, o operador do direito, o advogado, ele pega assim, o uso capião de uma forma muito genérica, né? Ele só pega aqueles requisitos básicos e tenta aplicar no caso, e não é assim. Então, esse uso capião extraordinário, ele pode sim, a pessoa pode ser dona de outro imóvel que não vai ter problema. O ordinário já cai, né? A posse mansa, pacífica e ininterrupta, ela tem que ser por 10 anos. Em alguns casos pode cair para 5. E também, eu até coloquei observação ali, quando o título dele, nesse caso, exige o título. O uso capião ordinário exige o título. O título, se ele estiver registrado na matrícula do imóvel, só registrado, tá? Ali na verbação. Você pode pedir o lapso temporal de 10 cair para 5. Então também tem essas exceções. Então, na verdade, o Instituto do Uso Capião em geral tem muitas exceções. E ser conhecedor dessas exceções viabiliza muito o processo, né? E até o processo que você deixaria de pegar, você, conhecedor desses detalhes, você acaba vendo que há possibilidade sim de entrar. Então ele também tem que ter o justo título, né? Diferente do extraordinário. E o imóvel também pode ser maior que 250 metros. Né? Então a diferença aí é porque o primeiro não precisa ter o justo título e o segundo ordinário ele precisa ter o justo título. O uso capião constitucional, que eu acho que esse é o que todo mundo mais conhece sobre ele, e às vezes quer tentar aplicar ele em todos os casos e não vai encaixar, não vai caber. Ele é chamado também de especial pro moradia, pro labore, enfim. E ele também, né, com a posse mansa e pacífica sem oposição, com período mínimo de 5 anos, né? Só que ele já tem a metragem, né? O imóvel só pode ser até 250 metros quadrados. Então, quando toda aquela documentação chegou, você tem que ir lá na matrícula, sim, verificar o tamanho, né, as medidas ou nas plantas, enfim. Conferir sempre na matrícula é o melhor caminho.
verificar o tamanho para ver qual que encaixa, porque às vezes a pessoa ela tem 15 anos, tem 10 anos de posse, mas o imóvel dela é maior que 250 metros quadrados, então não entra porque vai perder, né? E o pior, eu digo assim, que a gente tem que se atentar muito bem, porque às vezes assim, no escritório cotidiano, todo mundo aqui vai me entender, a gente entra com ação, daqui a pouco a gente até fala, eu vou dar uma revisada depois, só que aí com novas ações, novos clientes, publicações, você acaba tirando a atenção dali. E essa situação, às vezes de um erro cometido, você só vai saber lá na sentença. Porque a vara dos registros públicos é assim, ela tem uma oposição ou tem manifestação da Fazenda, da Procuradoria, vai deixando de lado para depois ir uma sentença. Então, depois que passou 2, 3, 4 anos, que vai vir aquele que vai aparecer o seu erro na sentença. Então, é bem preocupante isso, né? Então, a gente tem que se atentar sim, porque às vezes é a medida lá que vai deixar o uso capião cair por ela abaixo. Então, tem que se atentar nisso. Então, tem que fazer mais ou menos um checklist, né? A pessoa chegou com a documentação, vai vendo ali onde ela se encaixa. Bom, uso capião coletivo, ele está previsto no Estatuto da Cidade, né? A posse tem que ser mansa e pacífica, igual ao constitucional. Limite, né, de metragem do imóvel e também por 5 anos, período mínimo. E o uso capião sanção, que é o domiciliar, aquele do abandono do lar, que na verdade tem que tomar muito cuidado, porque o requerente ele tem que ser meeiro do imóvel, né? Então ele tem que ter ali 50% ou até uma porcentagem menor, não tem problema, mas ele tem que ter uma porcentagem, ele tem que ser dono, né? Tem que ser titular do domínio de uma porcentagem do imóvel. Se por um acaso alguém procurar, né, o escritório, olha, ficou ali na posse, o cônjuge, o companheiro sumiu, não teve contato nenhum, mas ele não é meeiro, então ele já tem que ir para os 4 de cima, para o uso capião comum, senão também vai ter improcedência. Então tem que ser, só pode ser uso capião sanção, né, que é aquele que é uma punição para quem foi embora e não manteve contato, somente se a parte for meeira. Isso é muito importante. E a posse, assim, na verdade o lapso de tempo é 2 anos, é pouco. Só que não pode haver contato, né, nenhum. Então, nem mesmo financeiro, porque às vezes as pessoas não se falam, mas o outro paga pensão ou paga uma prestação do imóvel, enfim, qualquer coisa. Então, nesse sentido, por isso que eu falo, contato social, moral, financeiro, não pode ter nenhum, porque senão a contestação pode derrubar isso, né? Então, esse abandono tem que ser muito bem interpretado, né? Que é o abandono mesmo, material, né? Não pode ali ter nenhum tipo de contato. Isso é um abandono. Até a ligação financeira também não pode existir, para ser configurado esse tipo de uso capião. Então, assim, aqui estão as 5 modalidades. Então, é importante pegar, mais uma vez, pegar a documentação do cliente e verificar onde ela vai se encaixar aqui. Bom, aí agora eu vou falar um pouquinho dos documentos, que eu acho que é muito importante falar dos documentos do uso capião. Eu coloquei ali documentos principais, obrigatórios e viáveis, que é outra confusão também. Tem documento que ele é viável, ele não é obrigatório, tá? Mas ele é viável você colocar para fazer o convencimento ali do caso que o seu cliente precisa. Então, por isso que eu usei a palavra viáveis, tá? O IPTU, por exemplo, vamos começar por ele. Ele não é obrigatório. O pagamento do IPTU não é obrigatório para você entrar com ação de uso capião. O imóvel pode dever bastante. E eu já vi muitas pessoas orientarem o cliente, às vezes até fazer empréstimo, fazer uma coisa assim para pagar o IPTU, e não é necessário naquele momento. Se uma pessoa for lá fazer um PPI, pagar a primeira, a segunda parcela, tudo bem. Ali você pode... um convencimento, é uma prova a mais do que é do seu cliente. Mas ele não é obrigatório. Entendeu? Então, para ingressar com o uso capião, não precisa do pagamento de IPTU. Mas é viável, se o cliente tiver, é lógico que é viável colocar os comprovantes lá para comprovar, vai ajudar a comprovar a posse. Contas de consumo. Também, o que eu sempre oriento? A juntada dos documentos, não aquele monte de documento. Se a posse é de 10 anos, pega o comprovante do começo da posse, até 3, do meio da posse e o atual da posse. Não precisa juntar aquele monte para ficar aquele processo enorme. Então, 3 mais ou menos já é o suficiente.
de cada. E, na verdade, assim, se não tiver conta de consumo, também não é obrigatório. Tá? Não é obrigatório. Eu vejo que às vezes, muitos advogados pedem assim, tem que ter as contas de consumo no seu nome. Não tem nada a ver. Não precisa, não é necessário. Não é obrigatório. Se tiver, melhor, né? Então, esse também é um documento viável. Bom, aí tem muitos outros documentos também que a pessoa pode utilizar, né? Correspondência, testemunho ou qualquer registro de algum evento que aconteceu naquele imóvel. Então, assim, por isso que eu coloquei, às vezes a pessoa recebeu uma intimação do juiz de alguma ação civil, alguma ação trabalhista naquele endereço, às vezes a pessoa foi presa em flagrante naquele endereço, às vezes originou concorrência, né, policial naquele endereço. Então, tudo isso vai provar que aquela pessoa estava naquela posse naquele dia, né? Então, isso também é importante. Então, já aconteceu no escritório da pessoa chegar e não ter nada, aquelas pessoas que nunca guardam nada, né? Contas, nada, correspondências. Então, a gente teve que buscar elementos que eu tinha que provar que a posse era dela, e realmente era. Entendeu? Então, já aconteceu isso. E, nesse caso, por exemplo, a gente utilizou a intimação, que ela estava cheia de processos, então a gente buscou lá nos processos a intimação, quando o oficial pegou ele lá dentro. Tá? Então, mesmo que é coisa negativa, a gente tem que juntar que é prova. Não interessa se a pessoa foi presa lá, se é bandido ou não, né? Mas... ata notarial ajuda nesse caso? Então, na verdade, assim, eu entendo que a ata notarial, ela vai depender muito do conteúdo dela. Porque, assim, se você for lá levar testemunhas, né, até para relatar, para incluir na ata, eu acho que tem um bom peso. Entendeu? Mas, fora isso, depende do conteúdo da ata. Porque a ata vai registrar alguma coisa. O que ela vai registrar? Se aquilo tem validade ou não, né? Então, é isso. Então, esses eventos, assim, é muito importante você perguntar para o cliente também para ver se tem, né? Para ver se tem boletim de ocorrência, qualquer coisa que ele tem. Não precisa ser só a conta de consumo, como as pessoas pensam. Bom, a observação aqui para a soma de posse. É permitido a soma da posse, né, reconhecido por jurisprudência. É permitido a soma da posse do antecessor com o atual. Então, se a pessoa quer fazer extraordinária daqui a 15 anos, aí ela vai somar, se um morou 8, outro morou 7, e ela morou 7, ela pode sim somar a posse do antecessor com a dela. Tá? Aí os mesmos documentos que ela tiver, ela pede também para o antecessor. Tá? Ou às vezes até os próprios contratos, no caso do justo-título, já vai fazer essa posse. Então a pessoa comprou o imóvel lá há 15 anos, depois vendeu para ela, então ela junta os dois contratos, perfeito. E mais, se quiser também colocar mais algum documento lá que comprova a posse dos dois, tranquilamente. Tá? Porque hoje em dia isso facilitou muito, né? Depois do reconhecimento dessa jurisprudência. Porque a pessoa facilita muito para o cliente, para nós também. Porque para você não precisar ficar ali, às vezes até deixar de pegar a ação do cliente, né? Porque ele não tinha 5, mas se somasse com a do antecessor que também estava na posse, deu os 15, deu os 10, deu 5. Então, realmente isso é bom usar, é bom utilizar. E bom nada, às vezes na verdade é a única saída que tem, é somar as posses. Bom, planta, memorial descritivo e RRT, que é outro documento também que é importante no uso capião. O RRT é o registro, né? O profissional que ele vai fazer a planta memorial, ele paga ali o RRT, que é a responsabilidade técnica dele pela planta e pelo memorial. Esse documento ele deve ser feito por um profissional habilitado, mas ele pode ser feito tanto pelo engenheiro quanto pelo arquiteto. Tá? O arquiteto também pode fazer essa planta. Muitos deles nem sabem disso, mas pode. É permitido fazer. Então, no meu caso, o nosso escritório usa parceria, né, faz uma parceria com o escritório de arquitetura, não é engenharia. E até coloquei ali uma dica administrativa. Geralmente é muito importante quando você fala assim, não, eu vou militar, eu vou trabalhar com essa ação de uso capião, é importante você ter um escritório de parceria. Até no fechamento com o cliente do contrato, você já pode indicar. Fala assim, olha, eu trabalho com escritório em parceria, por quê? Porque fica a viabilidade do preço da planta do memorial descritivo, porque se você vai encaminhar todos os clientes de uso capião para ele vai fazer um preço melhor na planta e no memorial descritivo, né? Porque se você der essa opção para o cliente, primeiro que ele fala, meu Deus, vou procurar um engenheiro para fazer a planta, né? Que é uma planta específica para fins de uso capião, não aquela planta que ele traz lá que não vai servir. E na lei não fala da obrigatoriedade da planta,
mas na prática os juízes lá da Vara de Registros Públicos estão pedindo sim, a planta e o memorial descritivo. Então, assim, então essa dica administrativa que eu digo, porque é muito importante, porque é importante não só pelo valor da planta, mas por trabalhar em parceria. Então você vai chegar nos primeiros casos ali para aquele arquiteto e falar assim, olha, a planta que eu preciso é para fins de uso capião, né? Então se ele entender ali, se ele fazer uma planta bem completa, depois não vai ter problema no processo do seu cliente, e as próximas ele já vai saber como fazer. Né? E o contato já aconteceu de ter que refazer a planta, né? E como a gente tem um contato direto, então fica muito mais fácil. Então a gente já fica com a comunicação, né? E a gente procura sempre corrigir o trabalho do outro. Por exemplo, se a gente coloca lá na petição inicial, confrontante de fato, confrontante de tabular, e a gente vê que um ou outro colocou errado, está corrigindo também. Então a parceria ela é importante nesse sentido, né? Na questão administrativa, que você dá conforto para o cliente e também traz um valor melhor, né, para ele, por convênio que você tem com esse escritório. E que todas as ações de uso capião vai precisar dele. Então, é uma parceria, é um casamento, né? É uma parceria viável, sim. E é um diferencial, né? Porque se o cliente chega no seu escritório e você já abraça você mesmo, a gente mesmo agenda a visita técnica do arquiteto. Então, isso para o cliente dá muito conforto, né? Porque o cliente não quer burocracia, não quer ter trabalho, ele quer pagar e acabou. Né? Só faz só os contratos de honorário separado, mas eu atendo ele, faço o contrato e eu já agendo a visita técnica e lá o técnico faz o que precisa. Né? Honorários, enfim, contrato deles lá. Então, isso é muito importante, realmente ter. E a planta, inclusive eu até pedi, né? Na verdade é porque não deu para a pessoa vir, porque ela já tinha um compromisso. Eu até pedi para esse escritório que eu trabalho com ele vir também falar um pouquinho da planta do memorial descritivo. Porque para fins de uso capião ele tem uma especificidade, não é uma planta comum. Então tem coisas que faz toda a diferença, principalmente quando o cartório vai se manifestar. Né? Porque toda ação de uso capião, o cartório de registro de imóveis ele se manifesta. Então quando a planta, principalmente aquele imóvel de difícil localização, então a planta ajuda muito. E a planta também ela tem que conversar com a petição inicial, né? Para ter todos os elementos ali igual. Então, por isso que é interessante ter até a planta específica. Né? E tem cliente que chega lá com a planta enorme e tudo, mas eu falo, isso aqui não é interessante aproveitar. Né? Se você não quiser ter algum incidente aí no seu processo e quiser ser uma coisa redonda, é bom que contrate, né, o serviço dele que ele vai fazer específico para isso. Né? Pelo que a gente precisa. Cartas de anuência, também é outra coisa muito importante. Isso aqui adianta muito o processo. Né? As cartas de anuência é o primeiro, dos confrontantes tabulares e dos confrontantes de fato. Confrontante de fato é aquele, eu vou só especificar explicar o conceito para ter gente que não deve saber. Confrontante de fato é aquele confrontante que literalmente está parede com parede ali com o imóvel. Né? O confrontante que mora. Às vezes nem é o dono, nem é o possuidor, às vezes é o locatário, ou a pessoa que mora ali de alguma forma. Então esse é o confrontante de fato, a pessoa que mora do lado esquerdo, do lado direito e nos fundos. São os confrontantes de fato. Que esse aí a gente pede para o cliente, se possível, pegar, né, a gente dá o modelo, ele pega as declarações, porque essa carta de anuência ela tem que ser com assinatura reconhecida em cartório. Tá? Então isso já adianta muito, porque dispensa a citação dessas pessoas. Né? E voltando, o confrontante tabular é aquele confrontante, o vizinho que consta na matrícula do imóvel. Então são diferentes. E é muito bom na petição inicial explicar muito bem isso, né? Para não ter, às vezes até o mesmo, né? O tabular com o de fato. Às vezes é o próprio dono que está ali. Mas é muito bom explicar porque tem muita confusão também, é muita gente para citar na ação de uso capião. Então se você especificar muito bem, né, facilita o trabalho de quem vai fazer o levantamento para fazer as citações. Dos servidores lá. Então é muito importante. Então dispensa as citações, o que já adianta lá. E aliás, adianta, e eu digo que eu sempre falo que a carta de anuência não só adianta, porque dispensa a citação, como também é uma prova, né? Porque assim, a anuência está dando, eu estou dando uma anuência que a pessoa está ali, é meio que uma concordância, né, com o pedido. Eu, na verdade, na minha carta de anuência, eu estendo ela um pouquinho. Eu coloco assim, que a pessoa ela dá anuência e não se opõe à pretensão de uso capião de fulano de tal. Então eu já até coloco uma coisa ali a mais para o juiz não precisar pedir mais nada. Mas assim, o reconhecimento da assinatura tem que ter.
Bom, as cartas de anuência, elas também, não só para os confrontantes, mas as cartas de anuências também podem ser dadas pelos titulares de domínio. Titulares de domínio são os donos do imóvel, os proprietários, aqueles que constam lá na matrícula do imóvel. É muito importante também pegar a carta de anuência, porque também dispensa a citação. Às vezes o imóvel é de 3, 4 pessoas, e você só conseguiu de um, tá bom? Vai dispensar a citação daquele. Então, carta de anuência também pode ser utilizada para os titulares de domínio. Nem que for só alguns. Ajuda também, dispensa a citação disso aí, deles. E, bom, como eu falei, em ambas as situações é viabilizar o tempo do processo. Bom, certidões. As demais certidões, os documentos principais que eu estou destacando, tá? Certidões de distribuições cíveis e criminais. Tanto do requerente quanto dos requeridos, né? Os titulares de domínio. Então você tem que fazer lá, né, a solicitação lá, via internet mesmo, das certidões de distribuições. E só para explicar, né, qual que é o objetivo dela? Averiguar se tem alguma ação em andamento, ou inventário, ou alguma ação possessória, né, que vai impedir, possivelmente impedir aquele uso capião. Então é para isso que o juiz, né, solicita essas certidões. E também até para a gente, né, na verdade assim, é aquilo, você pega a documentação do cliente, e aí você vai puxando as certidões. Daqui a pouco é muito comum aparecer surpresa. Quando não, é uma ação de oposição, né? Já aquele balde de água fria. Ou inventário, enfim, alguma coisa assim nesse sentido. Então é onde também a gente vai ver ali a probabilidade, né, do nosso uso capião. Bom, então lá são os documentos principais, né? Eu destaco mais, são as certidões, as cartas de anuência e a planta e o memorial descritivo. Então, se você já faz tudo isso, você já deixa o seu uso capião o mais redondo possível, tá? Para ele ter aí um êxito. Bom, agora sobre o processo judicial e o procedimento administrativo. Principalmente sobre a eleição, né? Qual via eu vou eleger? Administrativo ou judicial? O que eu vou falar aqui agora é de acordo, mais uma vez eu vou ressaltar, que é de acordo com a minha experiência, a experiência do nosso escritório. Pode ser que tenha colegas que discordem, né? E como eu disse no início da explanação, o que eu quis trazer aqui, na verdade, foi a vivência prática da advocacia. Então, o que eu vou explanar aqui agora é de acordo com as nossas experiências. Bom, primeiro, como eu falei, eu acho que no primeiro momento você tem que fazer uma análise para eleger qual uso capião eu vou, qual modalidade eu vou entrar. Eu vou para o extrajudicial ou vou para o administrativo. Todo mundo sabe que o administrativo é um processo, é um instituto novo, né? Que os cartórios estão andando, posso dizer, com conhecimento de causa, que eles estão patinando, né? Patinando. Então, assim, quando você vai pegar uma documentação, você tem que analisar ela muito bem para você não perder tempo, porque já é uma ação demorada. Então, para você não perder tempo, você tem que analisar a documentação. E a minha experiência leva para o seguinte sentido: se a documentação do cliente está muito redonda, muito redonda, eu vou para o administrativo. Senão, eu não vou para o administrativo. Eu vou para o judicial. Né? O ano passado, 2018, eu lembro que para a gente começar a introduzir ali nas ações, até para saber, em São Paulo, hein? Até para saber quais eram os cartórios que estavam fazendo, eram muito poucos os cartórios. Os cartórios começaram a fazer mais uso capião, foi do meio do ano passado para cá. Eu sei que isso não é essa notícia que se vende por aí. Eu sei que o que se vende por aí é que está tendo, que o extrajudicial está andando, que não sei o quê, mas não é bem assim. A gente, o ano passado, teve dificuldade para encontrar o cartório que já estava efetivamente fazendo. Qual foi a resposta que nós tivemos? Uns, não, doutora, aqui a gente não fez ainda. Aí aqui, olha, doutora, você vai ser o primeiro. Aí você fala, você fica até com medo, né? Outros falam assim, olha, eu estou fazendo o meu, né? Então tem muitos cartórios que estavam fazendo ele até dos próprios serventuários. Isso, né? Eu estou falando uma questão que aconteceu em 2018. Mas a gente entende também que é um instituto novo e que está todo mundo ali andando.
Então, qual que foi a política, qual que foi a nossa conduta? Olha, vamos fazer o seguinte, do nosso escritório, usa o capião que tiver com a documentação, o caso que tiver com a documentação bem redonda, a gente vai para esse caminho. Os que tiverem qualquer empecilho de documento, de metragem, de oposição, aí a gente está indo para o judicial. Por quê? A gente sabe que o tabelião, ele vai ter um limite, o oficial do cartório, ele vai ter um limite. Tem coisa que ele não tem autonomia para sanar. O juiz já não, né? O juiz pode encontrar ali qualquer empecilho, ele vai ter que dar uma posição. Né? E o tabelião, ele não vai pôr a mão naquilo que ele não é a competência dele, está certo fazer isso. Tá? Então, assim, esse é o nosso critério. A gente encontrou essa dificuldade, então tem processos que a gente tem hoje, assim, receio de ir pela via administrativa. Né? Mas por conta aí de perder esse tempo. E perder esse tempo assim, tem gente que fala assim, não, mas se não der certo, o próprio cartório remete. Mas aquele tempo que você tem, porque as iniciais são diferentes, realmente tem um tempinho aí que ele acaba perdendo. Fora que aquilo que você passa para o cliente depois acaba desviando um pouquinho, né? Então, por isso que a gente adotou esse sistema de quando a coisa está bem redonda, a gente vai para o administrativo. Fora isso, a gente fica ali no judicial, apesar de ser mais demorado, mas a gente entende que qualquer incidente, a gente está prevendo aí, tendo cautela com qualquer incidente que vier acontecer. Então, essas, né, é uma das... de acordo assim, é o nosso crivo, né, o crivo do nosso escritório. Tá, então assim, é só uma observação que eu fiz ali. Caso você opte pela via administrativa, o imóvel não deve ostentar nenhum registro. Isso é um exemplo das coisas que é uma situação que impede o uso capião administrativo. Tá? Então, ali, qualquer decisão que vai qualquer situação, registro que vai comprometer uma posição do oficial, ele não vai fazer. Né? Porque vai querer jogar isso para o judiciário. Bom, então essa, eu coloquei uso capião extrajudicial, né? Essa é a realidade, né? Do acesso hoje, atual. Então, na verdade eu estou falando aqui de uma forma genérica, né? Hoje já tem mais cartórios fazendo, 2019. Então, realmente aí a gente está, é um instituto que a gente está caminhando. Então eu só quis fazer esse comparativo, de às vezes o que está sendo vendido não é o que está acontecendo na prática. Então a gente que atua, a gente encontra essa dificuldade aí. Né? A gente tem, por exemplo, uso capião que a gente começou no administrativo, e assim, os próprios escreventes que não têm, né, a habilidade, não têm o conhecimento necessário ainda, eles até ficam solicitando documento que nem tem nada a ver. Eu pedi um documento, assim, meu cliente tinha uma posse, um pouco mais, acho que 13, não me lembro. Então eu queria, foi ordinário que eu pedi, se não me engano. Então assim, eu não tinha obrigação de pegar ali comprovante de todos os anos. Daqui a pouco veio uma solicitação no meu e-mail imensa, pedindo comprovação de todos os anos. Quer dizer, inviável. E aí você, imagina você falar para o cliente abrir arquivo lá de... né? Então assim, é complicado. Então aí é onde eu rebati, falei, olha, eu não acho necessário. Porque assim, o que eu estou pedindo, a espécie que eu estou pedindo, eu só preciso comprovar todo o tempo. Então eu não preciso juntar a conta de consumo, né? Desse tempo todo. Então, o que eu fiz com aquele e-mail? Eu dei uma revisada nele e só pedi aquilo que é prudente. Entendeu? Então, mas eu entendi. A escrevente ali, ela quis se cercar de todas as comprovações possíveis, entendeu? Para poder dar lá, fazer a ata notarial. Então, por isso que aí acaba sendo burocrático, né? Essa economia do tempo tem essa burocracia e esse possível na conclusão da ata notarial. Bom, então só para falar, tem gente que também não sabe disso. A ata notarial, quando você vai entrar com o uso capião, você faz a ata notarial no cartório de notas. Pode ser qualquer um. Para você fazer o requerimento, ou diretamente o cartório faz isso, para você fazer o requerimento do uso capião, aí já vai tramitar no cartório de registro de imóveis. Esse tem que ser na circunscrição do imóvel. Tá? Então, a competência para fazer a ata não precisa. Pode ser qualquer um, a ata notarial, que é onde ele vai fazer todo ali o trabalho. Agora, para fazer
A tramitação mesmo do usucapião é no cartório de registro de imóveis. E na ata notarial, só para você saber também, no administrativo, tem toda assim, a visita da constatação, tá? No judicial, quando dispensa a perícia técnica, não tem ninguém vai lá no imóvel. Já no cartório tem que ter essa constatação. Então, tem que ter assim, eles estão fazendo dessa forma. Tá? Então eles marcam, eles vão lá, fazem o laudo de constatação, quem é o vizinho dos fundos, da lateral, enfim. Então faz toda essa. Então tem essa visita técnica aí. Tramitação, né, no cartório de notas. A outra coisa também que é importante. Às vezes, qual que é a situação? Quando o cliente procura o escritório, primeiro que ele já está pagando ali os honorários, né? A planta e o memorial descritivo do escritório de arquitetura e de engenharia aqui. E eles também têm, no administrativo, já tem que desembolsar ali tão logo o valor da ata notarial, que não é barato. Então também foi essa uma das questões de alguns clientes também fugirem, né? Porque eles já tinham que desembolsar também o valor da ata. Vamos só para ter uma noção. O imóvel aqui dessa região, tá? Ali no lote aqui, daqui da medida aqui dessa região. Hoje, não sai menos de R$ 9.500 a ata notarial aqui, dessa região que eu estou falando. Tá? Então, assim, a pessoa pagou seus honorários, pagou a arquitetura, mais a ata notarial. Então, se você só oferecer isso para o cliente, ele pode não fazer, e você perder o contrato. Né? Então, aí muitos clientes acabam assim, não, entra pela via lá judicial, tudo bem que existe a declarar a justiça gratuita, mas isso é uma outra novelinha aí, que não é qualquer um que vai conseguir. Claro que até suspirou, que é verdade. Então, assim, então aí o cliente fala, não, então entra pela via judicial, porque pelo menos o que eu vou desembolsar agora é só o advogado e o arquiteto, o engenheiro. Vai para frente. Então, é uma outra coisa também que realmente é complicada. Né? Então, exatamente, a gente tem que primeiro preservar os honorários, né? Depois é outra coisa. E se o cliente fala assim, mas quanto que eu vou gastar, doutora? Quanto que eu vou gastar com tudo? Aí se você omitir a questão da ata notarial, né, não dá. Então você tem que deixar o cliente ciente, olha, se for no cartório, a gente vai fazer isso, os honorários aqui, lá você vai contratar o arquiteto, que a gente já fala mais ou menos ali, enfim. E também o valor da ata, da despesa, registro e tal. Então, tudo isso fica bem puxado. Né? Agora, quando o imóvel está muito redondo e quando o cliente ele pode gastar aquele valor, claro, vamos embora, vamos pela via administrativa. Bom, uso capião judicial. Então, tem uma explanação aí, né, como que a gente faz para eleger as duas vias, e agora o uso capião judicial. Uso capião judicial também ela tramita, né, na vara de registros públicos, para quem não sabe. E eu até coloquei no primeiro despacho que eu quero falar um pouco sobre ele. Que, assim, você entra com a ação, por mais que você coloca tudo, você coloca todos os dados de titular domínio, confrontante tabular, confrontante de fato, você esmiuça a matrícula, você escreve tudo, você pede a citação de quem tem que pedir, escreve tudo, o descritivo do imóvel, só que mesmo assim você vai receber um despacho genérico lá da vara dos registros públicos. Sempre, né, tem emenda. Você pode colocar tudo, mas tem emenda porque é um despacho meio genérico que eles fazem. É ruim quando o cliente pega isso, né? Porque fala, doutora, mas eu te dei esse documento, mas essa certidão, você fala, ó, tá tudo lá. E muitas vezes repete até os documentos que já estão. Então, o que está acontecendo na prática é ter esse despacho aí meio genérico, que sempre vai ter emenda e às vezes até de coisa que você já juntou. Mas você não vai ficar dando muito em ponta de faca, você vai cumprir o que o juiz pediu e segue. Mas assim, esse despacho, ele vem primeiro falando da emenda, ó, você vai ter que emendar. Só que depois também tem um incentivo para você vir para a via administrativa. Então, colocado lá também, olha, coloca lá toda a explicação da via administrativa e depois assim, ó, se quiser continuar, pede a remessa ou então no silêncio o processo vai continuar. Né? Então tem também aquela indução ali para ir para o administrativo. Só que essa indução também eu faço um pouco de uma crítica nela, porque é uma indução que fala assim, como se qualquer uso capião fosse resolver lá no administrativo. Então o advogado que não tem muita experiência, ele já, né, e não é bem assim. Não é todo uso capião que vai poder ir para o... Há um óbice
e lá dizer não, pode voltar 3, 4, 5 vezes, cumprindo cada... Então, na verdade, assim, depende. Então, sim, entendi sua pergunta. Depende muito qual o motivo do não. Entendeu? Se for algum vício, algum erro sanável, alguma falta de documento, tranquilo, você pode ali corrigir. Entendeu? Agora, se for de uma coisa que o oficial não vai pôr a mão, porque ele não tem competência, não tem autonomia para resolver, aí ele vai mandar para o judiciário. Entendeu? Então, tem coisas que é sanável sim. Às vezes a matrícula, às vezes as medições, uma certidão, entendeu? Um documento faltante, essas coisas assim, tranquilo. Você vai poder, né, refazer ali, corrigir para poder concluir pela via administrativa. Agora, se for alguma falta do que realmente ele não tem autonomia para dar, aí você vai para o judicial. Bom, tramitação, então esse despacho genérico é assim, tá? É normal, ele sempre vem pedindo a emenda e incentivando a gente para o administrativo. Tá? Então a gente faz a emenda e continua ali. E aí depois o cartório de registro de imóveis diretamente já se manifesta no processo, né, colocando ali quem são os titulares, tudo que consta lá. As matrículas de todos os imóveis, dos 3. Do imóveis do capiento, da lateral direita, esquerda e fundos, e também falando ali de cada um e o que aconteceu na vida daquele imóvel. Essa que é a manifestação do cartório de registro de imóveis. Né? E também em relação à metragem, para ver se está certa, porque ele dá uma... E a localização, né, que é o objetivo também da planta. Bom, falando do usucapião judicial, todo mundo sabe que a sentença do usucapião é declaratória, né? É uma sentença declaratória que com ela a gente, tendo êxito, né, sendo procedente, a gente pega essa sentença e leva a registro, né, no cadastro do imóvel. E eu coloquei ali também que é importante falar que é a sentença declaratória com aquisição originária, isso todo mundo sabe, né? Então você pega aquela sentença que aquela propriedade ali vai passar a ser originária daquela pessoa e ela vai ser elevada a registro. Uma coisa importante também é que a sentença ela tem efeito ex tunc, ela retroage até a data em que isso é muito importante, tá? Não é só para falar do efeito não. Ela vai retroagir da data em que a pessoa atingiu os requisitos para ser dono, tá? Então ela vai retroagir. Por que isso é importante? O que aconteceu nesse período não vai ter validade, principalmente hipoteca. Então muitas, até porque já teve muitos embargos de terceiros justamente assim, por o imóvel ter garantido alguma coisa por hipoteca, que caiu por terra, né? Foi extinto justamente porque o período, como é uma aquisição originária, então aquele período, né, então aquele período que foi reconhecido, da onde ele atingiu os requisitos objetivos e subjetivos, dali para frente, o que tem naquele imóvel ali, né, se findou. Então isso é muito importante, né? Às vezes a gente até fala, né, o próprio ingresso com a ação de usucapião, a própria distribuição, ela também já faz muito efeito. Não é só a conclusão, por isso que é um bom argumento, né? Quando o cliente pergunta, não, mas vai demorar muito. Você fala, a partir do momento que você distribui a ação, ela já passa a ter validade de muita coisa, né? Como você tem a aprovação do registro de imóveis do contrato, e nem a sequência deles, então o ideal é o usucapião extraordinário. Então, porque assim, quando não tem sequência, sim. Então, quando o contrato não está registrado, é isso? Sim. Isso, na verdade, o que acontece? Você pode fazer isso por adjudicação compulsória também. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque além daquelas outras coisas que eu falo que o usucapião é alvo de muito equívoco, isso aí também é uma coisa, muitos advogados não sabem separar a adjudicação compulsória do usucapião. Então, nesse bom sentido, tem vários contratos lá. Então, você tem que analisar os outros requisitos para saber se é viável o usucapião, entendeu? Ou a adjudicação compulsória, né? Que é você ir atrás do dono, do titular do domínio, para fazer obrigatoriamente a escritura. Mas tem uma lacuna entre o proprietário, quando tem uma lacuna entre o proprietário e os demais antecessores. Então, se você conseguir localizar todo mundo, que é bem difícil a maioria das vezes, você ainda consegue a adjudicação. Agora, quando você não localizar um deles, né? Até para você... Porque todos eles também vão servir como testemunha, né? Então, se você não conseguir localizar a cadeia inteira, usa o capião. Extraordinário, não ordinário. Depende do período da posse. Depende de se tem o título ou não. Entendeu? Então, aquilo lá é na triagem, lá no começo, para saber qual espécie. Aí, depois,
né, você vai ver. É por isso que eu falo, a análise da documentação no uso capião é extremamente importante, para você definir qual espécie, né, e se é a melhor, o melhor caminho. Eu costumo falar para clientes que esse tipo de casos, assim, de uso capião, adjudicação, eles são muito confusos e muito parecidos entre eles. Só que, o que acontece muito, muitas vezes, os 2 caminhos, ou os 3 caminhos vai dar certo, só que um vai ser muito mais longo que o outro, né? Então, às vezes tem gente lá numa adjudicação, anos e anos lá, muito mais caro, que o uso capião resolvia muito mais rápido. Então, essa é a questão, né? Então, a gente tem que ver, tem uma cadeia de contratos, ok, só que a gente tem que analisar essa cadeia, ver se essas pessoas são localizáveis, se não, se tem oposição ou não. Tem gente que vendeu, não recebeu, então ali, por mais que isso não vai ser motivo, mas vai acabar sendo um empecilho, entendeu? Mas a maioria, quando você consegue encaixar o uso capião, é melhor. É melhor do que a adjudicação, né? Bom, e uso capião, tá, sentença, né? Ex-tunc, então é isso, retroage até a data. Então, a sentença declaratória, eu entrei lá pelo meu cliente, pedindo lá o reconhecimento, de quando ele atingiu requisitos, todos os requisitos, subjetivo, objetivo, daquela data em diante, o meu cliente é dono daquele imóvel. Tá? E se tiver penhora no meio, caiu por terra, nesse sentido. Bom, aí para falar uma coisa importante, que vai fazer link com o que eu falei lá no começo, tem muitas, agora diminuiu, mas já teve bastante julgados. A pessoa entrou com o uso capião de maneira errada. Maneira errada que eu digo assim, escolheu a espécie errada. Aí o processo tramitou, porque o juiz não vai falar nada. O processo tramitou, 1, 2, 3, 4 anos, aí vem uma sentença. Só que a pessoa pediu o uso capião extraordinário quando era para pedir o ordinário. Tem tudo para dar certo. Aí o juiz veio e julgou procedente. Aí, nesse caso, quando tiveram oposições, a pessoa subiu para o tribunal. O que o tribunal fez? Reformou a sentença, falando que o juiz julgou extra petita, julgou além do pedido. Então você imagina o caminho para você falar isso para o seu cliente, né? Essa bela notícia. Porque você tramitou, está tudo certo, ok, tem uma sentença procedente, pô, mas recorreram, mas aqui é certo que é ganho. Daqui a pouco chega lá, o tribunal vem, e já aconteceu bastante, que já tem bastante julgados, se vocês consultarem, bastante julgados nesse sentido. Tá? Isso mais um pouquinho para trás, né? Agora isso diminuiu. Por isso que eu faço o link lá no começo, que a escolha da espécie é muito importante. Porque às vezes você errou, o juiz errou, e o tribunal acertou e acabou com tudo. Aí é bem complicado, essa notícia é péssima para dar para o cliente. Mas enfim, então tem que se atentar a isso. O pedido é muito importante. Você fez o pedido, o juiz mandou o cartório se manifestar, mandou não sei o quê, tudo andou, mandou citar todo mundo. Você fala, tá tudo bem, né? Tá andando tudo bem. Quando chega lá, você tropeça nessa pedra aí que falta, né, de tiro fôlego, e é complicado. Então por isso que é importante. Mesmo o juiz concedendo, isso pode ser reformado lá em cima. Pelo julgamento extra petita, né, que é o fundamento. Bom, aí as manifestações, só para falar também um pouquinho, né, para quem não conhece o processo. Manifestação da Procuradoria, né? Fazenda Pública, geralmente eles se manifestam acerca de débito de PTU, área que está em área de manancial, imóvel que está em área de manancial, imóvel que está em área de loteamento, que não é empecilho para uso capião, só dando uma ressalva, e metragem. Além do cartório, a prefeitura também se manifesta dessa forma, com metragem errada, né? Então tem várias pessoas, né, ali falando ali daquele uso capião. E limitação de construção também, né, quando a construção está irregular. Todo mundo sabe que você pode uso capi parcial imóvel, né? Você pode uso capi metade do imóvel. E aí você, por mais que a municipalidade, né, por meio da Procuradoria, vai manifestar acerca da metragem, não vai impedir o uso capião, mas vai ficar com um imóvel irregular, né, até vir uma anistia ou qualquer outra, ou você fazer um processo de regularização administrativa. Tá? Então eles se manifestam nesse sentido. Tá? Essa questão de área de manancial, loteamento, isso aí não tem sido impedimento, principalmente o loteamento. Porque, ok, ele atingiu os requisitos objetivos e subjetivos do capião, ele vai ter a propriedade, tá? Mas vai ficar irregular.
Então pode sim, porque eu já vi muita gente também dispensar. A gente conversando com um colega dispensou porque estava em área de loteamento. Não precisa. Você pode pegar o caso, seguir, se os outros requisitos estiverem presentes, você vai conseguir uso capião. Bom, é isso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah tá, eu coloquei aqui ó, curiosidades e dicas rápidas, na verdade dicas só para chamar atenção, porque tem coisas que passam muito despercebido, né? É muito detalhe, né? A gente advoga, a gente sabe que o direito, o que acaba com a gente são as exceções, né? Da advocacia na prática. Então, ó, vaga de garagem pode ser usucapida, tá? Gente, vaga de garagem de condomínio, geralmente a matrícula é separada, a maioria dos casos é separada, então por isso que ela pode ser alvo de usucapião sim, tá? Imóvel de herança pode ser usucapido? Pode, tá? Eu já até falei isso lá atrás, né? Quando eu falei da má-fé lá do usucapião extraordinário. Não pode ser usucapido imóvel pertencente a menor, salvo em algumas exceções. Tá? Tem que se atentar. Então, quando você faz uma triagem na documentação, você tem que ir fazendo um checklist mesmo. Pode, o que tem, o que não tem. Né? Para não entrar por nenhuma via errada. Bom, usucapião também pode ser usado para sanar vícios de registro. Tá? Registro do próprio imóvel. Então, às vezes, você tem ali... inclusive, eu tenho imóvel assim. Ele tem uma metragem na matrícula. E, principalmente aquelas casas, quando o construtor faz todas de uma vez com a sua matrícula e depois desmembra, e sobra. No meu caso, sobrou uma área ali que não está em nenhuma das matrículas. Está na matrícula de área maior. Então, eu posso usucapiar aquele pedacinho ali que está faltando. Não fiz ainda, mas vou fazer, né? Bom, então pode sanar esses vícios aí de registro. Pode, isso aqui eu já falei, pode usucapiar parte do imóvel. Tá? O usucapião parcial, mas tem que se atentar ao quê? O valor da causa, a gente pode também colocar proporcional, né? Para não ter também nenhum problema aí depois. A gente tem que se atentar ao valor da causa para não ter nenhum prejuízo para o cliente, né? Caso venha dar alguma improcedência. Então, você calcula ali o valor proporcional, você pega o valor venal do imóvel e calcula ali mais ou menos a metragem que você está pedindo usucapindo ali de forma parcial, e dá o valor da causa e você justifica por que você deu aquele valor da causa. Bom, tá, e também pedir, eu estou falando do pedido porque eu vejo muito erro nisso também. Você pedir, além da abertura da nova matrícula, quando o imóvel é imóvel de área maior, você pedir a averbação na matrícula maior também, tá? Porque vai que alguém está vendendo alguma coisa, é bom constar lá. Então, vai abrir matrícula para o meu imóvel que eu estou pedindo ali e também vai estar verbado lá na matrícula de área maior, né? Que tem usucapião, registro tal, e tem o meu usucapião lá. Então, é importante pedir isso também lá no final da petição inicial. Bom, imóvel com contrato de locação não pode ser objeto de usucapião, salvo se requerido. Requerido ele é com R minúsculo, não é requerido pessoa. Então, salvo se requerido por outra pessoa, né? Então, assim, tem um contrato de locação, tem um contrato de comodato, ele não pode ser, a princípio, né, de plano, não pode ser usucapido, porque vai falar que faltou o requisito lá da frente, essencial, que é o animus domini, aquela vontade inicial de ser dono. Quando a pessoa entrou, ela entrou para locar, e não para ser dono. Então, vai cair por terra aí, por conta desse objetivo. Só que, se de repente a pessoa loca, aí depois tem gente que faz isso até literalmente isso, de má fé para propriedade. Então a pessoa vai e passa para um terceiro, né, ou até ali mesmo dentro da família mesmo, passa, ele faz a ocupação e depois ele pode pedir usucapião. Aí cabe, né, porque ele passou para outro, então não é um locador lá. Ele pode até falar, olha, foi alocado para tal pessoa, depois a pessoa saiu, eu entrei, e aí a gente atinge ali, né, o período ali aquisitivo. Então, comodato e locação não pode se não tiver esses incidentes aí no meio. Comodato também é a mesma coisa, não muda nada. Bom, em caso contrário, faltará o requisito principal aí. Tá. Botei 2, tinha mais, mas aí não deu tempo para colocar. Vamos lá. Usucapião, pode ser elencado em forma de contestação. Muita gente também não sabe. Então, se o cliente não entra, se o seu cliente te procura, né, ele preenche os requisitos do usucapião, mas já tem alguém já entrando contra ele, ele pode se defender como usucapião.
né? Porque não precisa tomar isso como posição. Como está iniciando, então você pode se defender alegando o uso capião agora, né? Então isso é extremamente importante, né? Porque às vezes a pessoa vem e fala assim, isso você não tem direito a mais. Então é uma orientação errada. Então pode sim, vai defender ele, como vai contestar alegando o uso capião, aí faz tudo igual como se estivesse entrando com o uso capião, né? Faz em forma de contestação, mas junta tudo, todas as comprovações, documentos, tudo igual. Isso, reintegração, na verdade tudo, né? Até aparece cada coisa, até eu já vi até rescisão, né? Então a maioria é reintegração, mas se vier qualquer ação desse jeito, ele já preencheu, só que ele dormiu no ponto e ainda não pediu uso capião, contesta, né? E se ele entrar com o uso capião, né, vai considerar uma oposição. Ele tem que se defender naquela via mesmo, né, por meio do uso capião. Outra coisa, para falando da oposição. Boletim de ocorrência, notificação extrajudicial, não inibe o uso capião. Isso, o que é considerado oposição, na regra, é ações de reintegração de posse. Isso é considerado uma oposição. O resto é tudo discutível. Então, se o cliente chegar para você e falar assim, olha, eu tenho isso aqui, tal, mas a pessoa ela me mandou notificação, ou fez registro de ocorrência, que teve briga, teve no meio. Isso, você não precisa deixar de entrar com o uso capião por isso. Pode entrar, porque você vai sob o argumento de que aquela ali não é uma oposição efetiva, né? Porque a pessoa também não entrou com reintegração de posse, emissão, enfim, seja o que for. Então, são as questões que eu vejo que o advogado também já dispensou a ação de uso capião do cliente, não precisa. Pode entrar e discutir isso lá na frente, né? Qual que é a viabilidade. Bom, é isso. Eu ia colocar mais ali, mas não deu tempo, né? Então eu quis trazer aqui de uma maneira assim, prática, né? Porque eu até tinha falado com um colega, que eu acho muito importante numa comissão, é a gente conversar, aqui trocando experiências, porque às vezes a experiência minha não é a de vocês, enfim, troca de conhecimento, vem para aprender, vem para ensinar. E eu acho que a gente nem pode estar engessado, né? Dentro da comissão, até brinquei aqui na reunião passada, que aqui é um casamento, entre quatro paredes. A gente tem que discutir, tem que debater, tem que conversar, né? Porque eu acho que esse é o objetivo da comissão, né? Para poder levar conhecimento. Então, eu espero que essa explanação tenha dado proveito, né, para vocês. E a gente pode também, inclusive, é muito longo, é muito extenso. Se a gente pode também separar, subdividir o uso capião para a gente poder mergulhar mais, né, em cada tema, pegar, por exemplo, a lei de registros públicos e chavar ela todinha, enfim. Eu acho, né, que isso é bem interessante, é uma ação muito boa também para a advocacia em geral. Bom, espero que tenham gostado. Bom, agradeço mais uma vez a doutora Maria Lúcia pela brilhante explanação, né? Enfim, outros colegas que quiserem também se colocar à disposição para explanar algum tema, estejam à vontade para fazê-lo. Tá bom? Parabéns, doutora, mais uma vez. Vou passar a palavra ao doutor Fante. Boa noite já, né? Parabenizar pela explanação, assistir parte da explanação, estava ouvindo o áudio também ali na parte de fora. Realmente o que você falou, eu acho que é um dos escopos, um dos objetivos das reuniões das comissões, que é trazer sempre os assuntos práticos, os assuntos para que os colegas interajam, para que os colegas realmente encontrem o suporte, principalmente os mais novos na advocacia. Eu acho que nós que temos um pouco mais de experiência temos a contribuir, né? E também os mais experientes, por exemplo, ter vários detalhes aqui que eu particularmente realmente não conhecia. E depois disponibilizando os slides também, se for disponibilizado, a gente possa fazer consulta e tirar essas dúvidas, né? Trocar essas informações. Então, parabenizar o Luiz mais uma vez aí, pela forma que ele está conduzindo os trabalhos da comissão, dentro do que a gente propôs, que é realmente dar esse suporte ao advogado, não só para os mais jovens, mas para os mais experientes. Então, encerrar aqui a reunião com a nossa tradicional fotinho, né? E o vídeo nós estamos gravando, eu não sei se todo mundo já sabe, nós estamos com um canal na subseção no YouTube, um canal da subseção no Twitter, no Instagram, no Facebook,
enfim, em todas as redes sociais e também no site. Nosso site hoje foi uma das questões que nós levamos na última gestão, como proposta para a nova gestão, que era criar a Web TV, que é linkada para o canal do YouTube. Então, o advogado ele pode assistir tanto via YouTube as reuniões e as palestras, como também diretamente no site. Então, todo esse conteúdo ele vai ficar disponível nessas plataformas, para que os colegas que não puderem comparecer ou quiserem depois relembrar o conteúdo, relembrar as palestras, eles possam assistir através desses canais. Né? Até hoje no celular, está no metrô, está assistindo a palestrinha. Né? Então eu acho que o mundo está assim, está dinâmico, está digital. Então essa é a proposta também da nossa sucessão. Fazer aqui as reuniões presenciais, mas depois disponibilizá-las através das redes. Acredito que é isso. Parabéns mais uma vez, parabéns Luiz. Vai fazer mais uma palavrinha para a gente. Bom, como combinamos na última reunião, primeiro, para os que estão vendo a primeira vez, a nossa reunião acontece sempre na última segunda-feira de cada mês. E nós vamos avisar pelo WhatsApp, enfim, uma forma de avisá-los. E mesmo que não façam parte da comissão, estão convidados a participar. Tá? Inclusive da comissão, se quiserem também. Para a última segunda-feira de outubro, tem um colega da comissão, membro da comissão, o Dr. Sidney, ele ficou de explanar sobre direito condominial. Então, por enquanto ele manteve confirmado, então não houve modificação. Então, para outubro, a princípio, nós vamos falar de direito condominial. Tá bom? Estão todos convidados novamente. E mais uma vez, os colegas que quiserem participar, tiverem algum assunto para explanar, estamos à disposição para tratar disso. Se não numa reunião, numa última segunda-feira, no meio do mês, enfim. Alguns colegas já colocaram o escritório à disposição para que possamos nos reunir. Passa do assunto, passa a ter interesse e o horário fica a nosso critério a partir daí. Tá bom? Como a doutora colocou, o objetivo é esse mesmo, é fazer com que possamos aqui discutir entre quatro paredes os melhores assuntos, os mais interessantes, assuntos de momento, para que a gente possa aí dar um deslinde aí na nossa profissão. Tá bom? Obrigado mais uma vez.